Esta semana, João Miguel Tavares sente-se sacrificado. Pedro Mexia confessa-se duplice e Ricardo Araújo Pereira declara-se controverso. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana em que a Polícia Judiciária não teve mãos a medir, fez mais de 3 dezenas de buscas, houve dezenas de inspectores em atividade, isto só no âmbito da Operação Lex, a lembrar o provérbio latino dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Temos em perspectiva mais um mega processo. Foram detidas 5 pessoas. Aliás, durante esta emissão é provável que saibamos quais as medidas de coação para estes 5 detidos. Há também 13 arguídos e a suspeita de um esquema de trafolhice que parece sair de uma série policial. E começamos justamente por aqui com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro do desembargo. Com luvas ou sem luvas, Ricardo Araújo Pereira? Ora bem, Deus... Não é para andar à pera. Não. Das outras. São luvas são mais gostosas do que essas, não aleijam, antes pelo contrário. Mas em princípio é com luvas. Ao que parece não faltam luvas. É com alegadas luvas. Alegadas luvas, porque nesta Operação Lex o que não falta são, de facto, suspeitas de luvas, não é? Suspeitas de luvas, sim. O que é que lhe parece o esquema de que é suspeito o juiz Rui Rangel? É um esquema que a verificar-se, é um alegado esquema que a verificar-se me parece boa ideia. A comercialização de sentenças já fazia falta. E há um nicho de mercado para este... Há um nicho de mercado e a minha experiência é quando a gente encomenda e paga, recebe o bem. Em princípio. E porquê? Porque o fornecedor quer receber o dinheiro e por isso dá o bem. Em princípio, não há muitos negócios em que o fornecedor... em que a gente negocia com o fornecedor e ele diga, com certeza, eu dou-lhe então o bem daqui a 7 anos, como acontece às vezes com sentenças. O juiz assinaria sentenças a pedido e a troco de dinheiro e faria constar, para ganhar também algum com isso, que influenciava as decisões de outros magistrados. Portanto, não só teria... Isto é tudo no condicional. É tudo alegado. Não só teria influência direta... Esse crime é particularmente bom, que é esse hipotético crime, é muito bom, que é a pessoa que aceita ser corrompido, mas não vai corromper pessoas, que isso é contra, não é? É dizer, se me pagar dinheiro, eu vou influenciar uma sentença. Depois não faz nada, não influencia nada, portanto fica com a fama. São 2 crimes. Não, mas a pessoa é uma pessoa que está a ser... É crime de é burla. Corrupção, sim. Burla e crime. São 2 crimes com um momento de honestidade pelo meio. É uma espécie de sanduíche. Sim. Porque no meio ele diz assim, agora vou agora corromper um colega, não vou fazer isto. E depois comete outro crime, que é enganar quem o corrompeu. Se bem que a expressão enganar quem o corrompeu é uma expressão juridicamente sem saída. É daqueles ladrão crimes que rouba a ladrão, exatamente. tem 100 anos de perdão. É dos crimes que têm 100 anos de perdão, talvez não sei se aplica, mas a ideia de comercializar a sentença, lá está, resolveria o problema da lentidão da justiça, porque em princípio o fornecedor... Torna a coisa mais expedita. Torna a coisa mais expedita, as pessoas querem receber e é agora. Depois a questão de... É uma coisa agora, acho eu, nova nas redes sociais, que é dos influencers, e aparentemente há também esta figura no meio jurídico, influenciar outras decisões, mas eu gostava de, para ficar, se o país vê que de facto não consegue
esta é a única maneira da justiça funcionar, então que se ponha em cima da mesa e que se legisle sobre a comercialização de sentenças, que sejam sentenças anunciadas na TV, até porque é mais prestigiante uma pessoa. Eu já tive algumas sentenças... E o PCP a prometer sentenças baratas para toda a gente? Exatamente. Essas, por exemplo, sentenças sobre multas de trânsito, podiam anunciar na praia. Olha a sentença, cheguinha! Uma coisa... Andar na praia só com a calça enrolada e tal, mas sentenças grandes anunciadas na TV. Eu já tive algumas sentenças, todas elas gratuitas. E não é tão compensador como estas sentenças de marca que podem fazer escola a partir de agora. Com isto, os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, que são os principais suspeitos ou investigados ainda, são arguidos, neste caso, foram, entretanto, suspensos pelo Conselho Superior de Magistratura. De acordo com aquilo que veio a público, também neste caso, haveria um amigo solícito do juiz Rui Rangel que funcionava como uma espécie de testa de ferro, por intermédio do filho, no caso, para receber... Onde é que a gente já ouviu isto? Ora, isto é um padrão. Isto para é do que houvesse... Brasil. Eu acho extraordinário. para receber aquilo que houvesse a receber. Esta amizade especial lembra-lhe alguma coisa, Pedro Mexia? Não, caramba, também não é o fim nem o princípio do mundo. Esse caso é um testa de ferro, é uma figura típica de vários tipos de... Mas está bem, mas ouve. Então, e dá-se... Vai lá, diz lá, tenta lá pouco tempo de antena. Diz lá José Sócrates para eu poder falar assim. Repara, não sei porque é que vais por aí. Repara, muito amigo de uma ex-mulher e também que se dava bastante bem com as outras antigas companheiras. E só te lembras desse caso? Não, mas assim de repente não é muito fácil encontrar esse padrão de amizade com antigas relações. O que eu acho é capaz de haver um curso. Curso. E depois quando saltas para o Brasil, aquilo também é tudo muito parecido. Isto é sempre tudo muito parecido. Lá está, porque é parecido em todo lado. Achas? Acho que sim. Não, quantos casos nós já... Eu só descobri isto Não há nada tipo, de em novo debaixo do sol. 2014. Quantos casos? Ninguém fazia ideia que isto fosse assim. Quantos casos? Não, Não está toda a gente escrito acha- e o livro é antigo. Não, desculpa lá. Hoje em dia toda a gente acha, e com razão, que testa de ferro é a coisa mais normal do mundo. Mas no início, quando nós ouvimos falar em Carlos Santos Silva, a gente achou que aquilo... Não, isto não faz sentido nenhum. E agora a gente percebe, não, olha, afinal é assim que se faz. Mas é verdade, não fazia sentido nenhum. Carlos Silva é um caso, enfim, é o super testa de ferro. Uma testa de ferro desde que há testas de ferro. Mas por causa do dinheiro envolvido. A figura do testa de ferro é uma figura conhecida juridicamente. Ainda recentemente falámos de vários casos diferentes, por isso é que são vários, são diferentes, de pessoas que tinham dinheiro ou que receberam dinheiro em nome de familiares, etc. Isso é banalíssimo, não há nenhuma novidade quanto a essa figura. Portanto, não começou tudo com o caso Marquês. Eu acho que estás a banalizar as relações com as ex-mulheres. A ser verdade, são relações com ex-mulheres divertidíssimas. São duas pessoas casadas, mas que, na verdade, estão separadas, mas que, estando separadas, continuam a ser muito amigas e, supostamente, uma delas escreve as sentenças para o outro. Achas mal que as pessoas que se divorciam se falem? Não, eu até invejo, não sei como é que se faz. Se calhar, olha... Bem, já não é de agora que o juiz Rui Rangel é uma figura controversa. Essa é a parte interessante. Foi, aliás, afastado das decisões no caso Sócrates, na Operação Marquês. A grande vantagem destes casos... Por alegada parcialidade. A grande vantagem destes casos todos judiciais, os que já começaram, os que estão a começar e os que ainda virão, é que, em alguns destes casos... aparecem nomes que as pessoas num certo meio, seja jurídico, seja jornalístico, seja empresarial, falavam. É muito raro que nestes casos apareçam nomes que de repente nunca ouvi nada sobre este tipo, como é este caso. A gente sabe que era um nome que tinha sido falado por outras pessoas, etc. Não sei se... Aliás, este processo decorre de um outro, Exatamente, esta investigação decorre de uma outra, que é a Rota do Atlântico, Exatamente. que é uma investigação sobre traficância internacional. Exatamente. E, portanto, a grande vantagem, uma das grandes vantagens, além de se investigar os crimes concretos de que eles possam vir a ser acusados, é também acabar com esta ideia de que há umas pessoas de quem perpetuamente se dizem coisas, mas não há nada. Há uns rumores, dizem que este tipo faz sentenças, dizem que este tipo é corrupto, dizem que este tipo que fez a empresa com favores do Estado, e neste momento muitas dessas pessoas estão a ser investigados por essas coisas que se dizem. E isso tem uma vantagem de moralização, por mais que seja muito deprimente ver
várias classes profissionais do Banco dos Réus, ao fim, algumas não estão ao Banco dos Réus, mas estão a ser investigadas, por mais que isso possa ser deprimente, pode ter uma vantagem de limpeza de estábulo no final de contas. Mas estás quase a ser populista com essa tua frase. Não. Não, eu estou a gostar de ouvir, mas isso habitualmente é considerado populismo. Não estou a ser populista. Realmente não há fumo sem fogo. Porque há uma diferença entre aquilo que eu disse, foi o que eu acabei de dizer, e o que tu disse, que é eu quero ver gente presa. Isso é populismo, eu não digo isso. Eu quero ver gente presa se as pessoas forem culpadas. Eu também geralmente sou. Geralmente é o tipo de pessoas que eu gosto de ver presas. Não, mas tu tens uma... São as culpadas. Mas a tua vantagem de ver... Mas a tua vontade de as ver presas é superior a tudo o resto. Do que veio a público, a Judiciária terá recolhido indícios suficientes, neste caso, esta semana, para deter o juiz Rui Rangel, só que a lei não o permite porque ele é um juiz desembargador. Faz sentido este estatuto especial da magistratura num caso assim, João Miguel Tavares? Quer dizer, eu percebo a ideia, não é? Teoricamente há um estatuto especial da magistratura para proteger a independência dos juízes, ok? Pronto. Alguém tem um comprimido. Este é o comentário. Não sei se alguém no público tem um comprimido. Este é o comentário do João Miguel a tudo o que tem a ver com o Estado de Direito, que é, eu percebo a ideia. A defesa dos arguidos, eu percebo a ideia. Presunção de inocência, eu percebo a ideia, mas... Quando o Estado de Direito é confrontado com uma série de problemas, nós podemos pensar como é que o Estado de Direito pode ficar um bocadinho mais direito. Não percebo qual seja o problema. Mas atenção, eu não estou a dizer que não deva ser assim. Estou a dizer, até porque eu nem sequer tinha muita noção de que a única forma de um juiz ficar detido em preventiva seria apanhada em flagrante delito para um crime superior a 3 anos. Não é? Não fazia ideia e isso levanta problemas. São órgãos de soberania. Eu percebo não isso. É normal que tenham um tratamento diferenciado. Sim, mas de repente tiveres um juiz que seja serial killer e por acaso não foi apanhado a esfaquear uma velhinha... Por isso acabaste de dizer. Certo. De flagrante delito. Exato, mas ele não foi em flagrante delito. Já despachou 47 velhinhas, mas nenhuma foi em flagrante delito. Nenhuma foi em flagrante delito. Já foram 47. Nenhuma em flagrante delito e as pessoas acham, mas se calhar é ele. Mas vai dizer, mas não se pode prender porque é o senhor juiz. Mata as velhinhas desde não ser em flagrante delito. Com diligências acompanhadas e autorizadas com um juiz hierarquicamente superior. É o que está em causa. Não pode na mesma ser preso preventivamente. Não, está bem. Preventivamente sim. Mas as buscas, etc., são acompanhadas por um magistrado. Portanto, já existe este fórum privilegiado e que eu acho que faz todo o sentido. Eu percebo a ideia, mais uma vez. No caso do juiz Rui Rangel, há uma gravidade extra, porque nós não estamos a falar de simplesmente um juiz praticar um crime. Aliás, o caso terá de ser transitar imediatamente para o Tribunal Superior, para o Supremo Tribunal de Justiça. Mas neste caso não se trata... Para onde a juíza... ia ser indicada. Para a próxima semana... Portanto, isso é uma complicação gigantesca. Mas não se trata apenas de ter praticado um crime. Trata-se de praticar um crime no exercício das suas funções. É um crime que tem diretamente a ver com aquilo que é o seu trabalho, com aquilo que ele está a fazer. O que torna este caso de uma gravidade brutal. Brutal. E quando nós, de repente, estamos a viver num país em que temos simultaneamente 3 operações, que é a Operação Marquês, não é? Que vai ter ao coração da política. Temos a Operação FISE, que mete não só relações internacionais, como mete a Procuradoria-Geral da República. É um procurador do Ministério Público que está a ser acusado. E agora temos esta Operação Lex, que tem no seu coração juízes do Tribunal da Relação de Lisboa. E é evidente que... o retrato que dá do país é um retrato assustador, sendo que ao mesmo tempo dá um retrato competente, finalmente, de ver um Ministério Público como vamos tendo banqueiros, contabilistas, pessoas do CEF... Só falta chegar ao Governo Sombra. Eu acho... Não des ideias. Nós somos o único governo que ainda ninguém foi constituído aqui erguido. Não, eu já fui constituído. E atenção, este homem falta-se diga a bola. Eu vou salvar a bola. Já fui constituído arguido várias vezes. Eu também já fui constituído arguido. Tu nunca foste constituído arguido? Eu sou inofensivo. Fraquinho. Que fraquinho. Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Desembargo. Mas continuamos, ainda assim, no mesmo âmbito. O Pedro Mexia quer ser Ministro
do forno interno. Parece que já ouvi essa expressão em algum lado. É, isso o forno interno. É uma grande citação, não do foro interno, mas do forno interno, do clube, que tem a ver com este forno interno em particular, que é o Benfica. Por causa do alegado envolvimento de Luís Filipe Vieira, que é suspeito de ter sido um dos clientes do juiz Rui Rangel. E por cá, aparentemente, segundo o que vem nos jornais, seria aquilo que está a ser investigado, seria um caso de favorecimento do filho dele, Luís Filipe Vieira. Bom, já percebeu se Luís Filipe Vieira é erguido ou não? Ele não quer ser, mas o Ministério Público quer que ele seja, não é? Agora com voluntariado agora. É uma... Bom, mas aquilo que me preocupa mais, verdadeiramente não me preocupa nada, quer dizer, não desejo mal nenhum ao Luís Filipe Vieira, mas não me preocupa particularmente o que vai acontecer ao Luís Filipe Vieira, que é com ele pagará pelo que fez, se estiver inocente, tanto melhor. Mas preocupa-me que haja uma grande... Enquanto benfiquista também, nós nesta matéria somos um bocadinho unanimistas, porque por acaso somos os 4 benfiquistas, mas preocupa-me que haja uma confusão entre os atos do Presidente do Benfica e os atos do Benfica enquanto instituição. Preocupa-me que o advogado do Benfica seja o mesmo advogado de Luís Filipe Vieira. Preocupa-me que as buscas feitas a atos praticados por Luís Filipe Vieira sejam buscas nas instalações do Benfica, o que faz algum sentido, porque é lá que ele é Presidente. Mas, ou seja, preocupa-me, porque de facto o Benfica tem tido alguns comportamentos nos últimos tempos, alguns são acusações, não sei se serão verdadeiras ou não, confesso que não ponho as mãos no fogo, nem pelos dirigentes do Benfica, nem por ninguém, e outros que nós sabemos que são pelo menos coisas imprudentes, como os vouchers, etc. Não são realmente coisas muito, muito apresentáveis, mas não estamos a falar de assuntos desta gravidade. E fico um bocado inquieto, sem perceber, porque na verdade as pessoas dizem o Benfica é uma instituição, não se pode confundir com... Mas o Benfica, como qualquer instituição, confunde-se em determinado momento com os seus dirigentes. Porque, evidentemente, o Benfica, num determinado momento, confundiu-se com o João Vale Azevedo. Não foi o Benfica que fez aquelas coisas, mas foi alguém que era Presidente do Benfica e que foi por ser Presidente do Benfica e foi preciso deixar de ser Presidente do Benfica para a Justiça atuar. Eu, aliás, fiquei horas na fila para votar no Vilarinho, porque sabia que se não tirasse lá o Vale Azevedo, provavelmente a Justiça não teria... O que também é uma má presunção, mas infelizmente aconteceu e felizmente a Justiça apanhou na altura. E, portanto, fico muito... Acho que o Benfica está demasiado... como ele já é o presidente que está há mais anos, não é? Na história do Benfica, não é? Há 14 anos, o maior... E, portanto, o problema das pessoas que ficam muito tempo é isto. De repente, é tudo confuso. O advogado é o mesmo, as buscas estão no mesmo sítio, não se sabe se há alguma coisa... Que envolve o Benfica, porque de repente o que veio na imprensa foi que ele prometia ao juiz, segundo o que está a ser investigado, prometia ao juiz um cargo no Benfica. Portanto, está a usar o Benfica, segundo essa pista, que não sei se é verdadeira. E, portanto, isso é muito inquietante para quem, apesar de tudo, não quer ver confundida a criminalidade económica ou fiscal ou outra com o seu clube. Dá-se a coincidência, e o Pedro Mexia já o referiu, do advogado do presidente do Benfica ser também o advogado do clube. Em que medida é que isto pode levar a que os assuntos de Vieira se confundam com os assuntos do Benfica, João Miguel Tavares? Mas esse é o ponto central. Aliás, é um ponto central que eu vejo pouquíssima gente a levantar e que me parece absolutamente escandaloso. Em Portugal, parece que os presidentes, quando são eleitos, os presidentes dos clubes entram naquela máquina do Cronenberg, lembram-se da mosca, em que entravam e aquilo fundia-se e depois saía de lá um ser meio híbrido. Mas o que é isto? Lá por Luís Filipe Vieira ser presidente do Benfica, ele passa a ser o Benfica? Como é que se justifica? Vamos ver, até eticamente, eu compreendo muito mal que o Sr. João Correia possa ser em simultaneamente... O próprio advogado. Que é o advogado, possa ser em simultâneo presidente do Benfica e presidente de Luís Filipe Vieira. Advogado do Benfica e advogado de Luís Filipe Vieira. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Aliás, o Benfica lança um comunicado a dizer: este caso que aqui está não tem nada a ver com o clube e acho uma vergonha o nome do clube de ser usado neste caso. E ele disse:
o Benfica anda a ser vergonhosamente perseguido e este caso não tem nada a ver com o Benfica, diz o advogado do Benfica. E já agora, esperem só um bocadinho que eu vou ali ser advogado do Presidente, embora isto não tenha nada a ver com o Benfica. Portanto, não tem nada a ver com o Benfica, mas o advogado, é exatamente o mesmo. Isto não faz sentido nenhum. O que é que está em causa? O que está em causa é Luís Filipe Vieira é acusado, é suspeito de ter intercedido junto de Rui Rangel e pago supostamente a Rui Rangel para ter um acórdão favorável, para ter influência favorável em relação a uma questão fiscal de 1,6 milhões de euros, segundo aquilo que sabe, que ainda não se sabe tudo. Mas é isso que está em cima da mesa. E que, em troca dessa ajuda, que teria prometido a Rui Rangel, pelo que sabe das notícias, um lugar na Fundação de Benfica e depois um lugar numa Universidade de Benfica, que eu nem sequer sabia que existia. Aprendi, parece que vai existirá. Que existirá no futuro. É suposto ir a existir. Mas vamos ver, se estes são os factos que estão em cima da mesa. Está o Benfica metido ao barulho. Não, mas não é só o Benfica estar metido ao barulho, é algo muito mais grave do que isso. É que os interesses do Benfica são conflituantes com os interesses do presidente do Benfica. Com certeza. São conflituantes. Ok? Aquilo do que Luís Filipe Vieira é suspeito é de utilizar o Benfica em benefício próprio. Como é que o advogado do Benfica pode ser o advogado de Luís Filipe Vieira? Só mesmo no regabof, que é o futebol português. Porque em nenhuma instituição decente, em nenhuma empresa, que ele levaria um conselho de administração, que diriam: peço desculpa, mas o senhor está a ser suspeito de se aproveitar desta casa, portanto, o mínimo dos mínimos, não estou a dizer que o mandassem embora, mas o mínimo dos mínimos é nós temos um advogado para defender esta casa e você tem um advogado para... Eu já nem sequer entro, porque também seria interessante saber quem é que paga. Quem é que está a pagar ao advogado? Se é o Luís Filipe Vieira, se é o Benfica, eu confio que é o Benfica. Já não é, mas ainda discutindo, mesmo deixando isso de lado. Não, e depois há outra coisa, que é o clima, que é absurdo. Que é dizer as coisas que nós estamos aqui a dizer, nós que por acaso somos do Benfica, os quatro, mas que dizer aquilo que nós estamos a dizer, que é fazer o jogo dos inimigos do Benfica, que é o clima também absurdo que se instalou, em que tudo é uma guerra civil e uma pessoa não pode dizer: não, eu quero a respeitabilidade do meu clube. As questões pessoais da pessoa que é, transitoriamente, enfim, há já muitos anos, presidente do clube, são com ele é que tem que a justificar e não tem nada a ver com isso. Agora, a ideia de que agora temos que nos reunir todos e dizer não podem tocar no presidente... Exato. É absurdo. Aliás, Rui Vitória, ainda nesta conferência de imprensa, pôs-se a dar palpites sobre Luís Filipe Vieira. Rui Vitória, esteja, mas é calado. Não tem nada a dizer sobre o presidente. Sobre um caso como este... E é um título de um jornal desportivo a dizer que os jogadores vão jogar para ganhar. Exatamente, e para ganhar, para ser Luís Filipe Vieira. A semana passada estávamos a falar aqui das pessoas do PT no Brasil que diziam que Lula vai ser inocentado pelo eleitorado. O Benfica não vai ser o Luís Filipe Vieira não vai ser inocentado se o Benfica ganhar o campeonato, até porque as coisas não estão bem encaminhadas. Mas, portanto, não vamos confundir as coisas. E é por terrorismo confundir o clubismo com um caso judicial. E como é que o sócio 12.049 do Sport League Lisboa, o Benfica, lida com isto? O sócio 12.049... Já reparem logo no tom de voz. É logo. Tom de voz sério. Só que isto agora vai ser grave. Este é um tema que interessa ao sócio 12.049. O tema anterior, que é o facto da justiça portuguesa poder ser ou não uma farsa, não me interessa tanto. Agora, problemas com o Benfica, ponho-me em campo para investigar. Eu devo dizer que duas fontes diferentes... Vamos ter notícia? Não sei se é uma notícia, quer dizer, duas fontes diferentes garantiram-me que não é verdade que o presidente Luís Filipe Vieira tenha prometido cargos no Benfica ao Rangel e que mesmo a acusação a Luís Filipe Vieira não tem a ver com... A suspeição ainda, não há Sim, acusação. Exato, que a suspeição não é de que ele tenha... portanto, primeiro ponto, dizem-me que é totalmente falso que ele tenha prometido cargos no Benfica. Isso eu acho importante. Segundo ponto, dizem-me que não é verdade que ele tenha tentado comprar uma sentença. O que é verdade é que ele fez uma coisa que, enfim, que é o que vários... Quer dizer, chama-se ser português. Quer dizer, olha lá para isso, pá, que eu estou há tempos à espera, vê lá se consegues apressar isso. É só... Não passa disto. Dito isto, se
É verdade, e pelos vistos não é, e eu espero bem que não seja. Mas se é verdade que Luís Filipe Vieira ofereceu cargos no Benfica para obter um favor pessoal, isso é inadmissível, é pior do que bater na mãe. Eu não sei qual é a pena para oferecer cargos no Benfica a troco de um favor pessoal, mas se eu mandasse era das maiores. Portanto, lá está, como disse o João Miguel e bem, Luís Filipe Vieira é inocente até prova em contrário, mas aquilo de que ele é suspeito lesa o Benfica. Ou seja, se é verdade aquilo de que ele é suspeito é de oferecer um cargo no Benfica para obter um favor pessoal. E isso, objetivamente, lesa o Benfica. O Benfica está a ser, se isso for verdade, mais uma vez, está a ser gerido por uma pessoa que usa o clube a favor da sua vida pessoal. Ora, sendo uma opção que lesa o Benfica, é estranhíssimo que o advogado do Benfica seja o mesmo advogado do Vieira. E por isso, mesmo fazendo votos de que ele seja inocente, e até ao que tudo indica, sendo, eu ficava mais descansado. Até por uma questão de... Não, ao que indicam essas duas fontes. É o momento Marcos Mendes. Eu tenho fontes que me dizem que... Não, é muito simples. No Benfica eu sei que tens fontes. Isto toca-me no que me interessa, por isso fui ver se sabia alguma coisa. E, portanto, mas até por uma questão de pudor, o advogado não devia ser o mesmo, porque o emblema do Benfica é para proteger, não é para a gente se proteger atrás dele. E, portanto, é isso. É isso só? É isso. A ideia de que o Presidente do Benfica e o Benfica são a mesma coisa não é verdadeira. Não é verdadeira. E mais, nem o Vieira merece ser condenado se o Benfica estiver a perder, nem merece ser absolvido se o Benfica estiver a ganhar. Merece ser absolvido ou condenado se for culpado ou inocente. E, portanto, convém que isto não seja a Venezuela, não é? Em que a gente é um dos nossos, não interessa o que ele fez ou deixou de fazer, condena ou absolve, consoante a gente gosta ou não gosta dele. Amigo de Platão, mas mais amigo da verdade, não é? Aquela expressão. Pois claro. Exato. Ora bem, o Pedro Mexia fica então ministro do Forno Interno. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro dos bilhetes, outra vez o Benfica. Pagos ou à borla, João Miguel Tavares? Não percebi. Pagos ou à borla? Para dar a ideia que são à borla neste caso, não é? São os famosos bilhetes do ministro Centeno. Quero falar de mais um caso de justiça em que o Benfica esteve na Berlinda. Sempre a bombar. Houve buscas no Ministério das Finanças. Exato. Depois de Mário Centeno ter pedido bilhetes para um Benfica-Porto. E, entretanto, ao fim de 6 dias... o inquérito foi arquivado. O que é que se passou? O que é que se passou? Ninguém percebeu bem, não é? Ninguém percebeu bem. E eu faço parte do grupo português, que basicamente acho que é de 99,9% da população portuguesa, que não conseguiu perceber o que é que ele disse passou. Mas foi uma precipitação? Foi um fediver burlesco? Atenção, foi uma maldade? Pode não ter sido. Eu, ao fim destes tempos todos, qualquer dia já posso também quase me oferecer para uma licenciatura em Direito. E existe em Direito, e supostamente é este tipo de direito que rege o Ministério Público em Portugal, uma coisa que se chama o princípio da legalidade versus o princípio da oportunidade. E o princípio da legalidade, que também há juristas que chamam princípio da obrigatoriedade, diz uma coisa muito simples, que é, desde que haja uma queixa, uma suspeita ou uma notícia de um crime, o Ministério Público é obrigado a investigar. Parece que não investigou no caso de uma senhora que depois foi vítima de violência doméstica e acabou por ser morta pelo ex-marido. Não chegou lá a tempo. Isso é verdade. Um assunto um bocadinho mais grave. Ligeiramente mais grave. Atenção, uma dica para as vítimas de violência doméstica é, além da queixa, pedirem 2 bilhetes ao Benfica. É verdade. Não, e o problema deste princípio da legalidade, mas atenção, é este princípio da legalidade que rege, de facto, o Ministério Público em Portugal. Portanto, teoricamente, ele é obrigado a investigar tudo o que as queixas que lá chegam e tudo o que chega a crime, supostamente para não poder ser acusado de uma espécie de hierarquização e dele próprio estabelecer determinadas prioridades para a investigação. Eu acho isso absurdo.
Não é? Eu acho isso absurdo. Mas é essa lei que rege o Ministério Público. Mas também não rege, porque, como vimos, há um caso agora... Fisicamente não é possível reger, esse é o problema, não é? Esse é o problema. Mas isto tudo para dizer que o Ministério Público pode justificar assim o facto de ter ido chatear o Ministério das Finanças. Porque houve uma notícia sobre isto, havia aqui uma coincidência das datas e a nossa obrigação legal é investigar. Eu acho que não deve ser assim. Mas também... Até porque há o princípio humano da razoabilidade. Está bem, com certeza que sim, e eu não discuto isso. Mas... Era razoável pensar que o ministro Mário Centeno tinha cometido crime de favorecimento em troca de 2 bilhetes para um Benfica Porto? Eu acho que não era razoável. Claro que não é razoável. E sobretudo, acho uma desproporção absurda de repente haver investigações no Ministério das Finanças, que evidentemente é uma coisa que deve ser feita com algum cuidado, por causa de 2 bilhetes para ir à bola. Contudo, é aquela justificação que eu já apresentei em relação ao Ministério Público e uma outra justificação mais importante em relação ao povo português, que muitas vezes é considerado imbecil. Que é, muita gente olha para o povo português e diz: ai meu Deus, este populismo maluco, as pessoas ficam completamente desenfreadas e o ministro Mário Centeno vai ser queimado na praça pública. Coitadinho. E o que eu perguntei, foi isso que aconteceu? É que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Mas... Não foi de todo isso que aconteceu. Não foi todo isso que aconteceu. Ou seja, a população portuguesa viu as notícias, olhou para aquilo e não disse. Trafulha do Ministro das Finanças disse: olha, mas isto não faz sentido nenhum. Mas porquê é que não foi? Não foi porque se percebeu que não era razoável e, portanto, o caso não avançou. Mas, de repente, estamos a nivelar todas as coisas, a tratar todas as coisas que são eticamente ou deontologicamente duvidosas como crime. O próprio Governo nunca ajudou muito nas suas próprias hesitações sobre essa matéria, dos secretários de Estado que se demitiram. Ao estabelecer também foram cuspidos arguidos e tal. E há uma série de regras, sobre prendas, sobre coisas desse género, em que um governante tem que ter cuidado, tem que ter distância, tem que ter... Isso Centeno não teve. Isso Centeno não teve. Pronto. E eu acho que essa é uma questão. É bom sublinhar isso. Outra coisa Centeno tinha a explicação... Agora, da segurança. Sim, da segurança. Tinha a explicação da segurança, que é razoável ou não? É uma explicação razoável. É por isso... Nós estamos a viver no mesmo país. Nós estamos todos a viver no... Quer dizer, quem está neste momento a olhar para Portugal é preciso ver o que está a passar à volta. E o Mário Centeno convém que levantar de vez em quando os olhinhos do Excel e ver o que é o futebol português e no que é que o futebol português está transformado. Lamento imenso, ele pode ser um grande adepto do Benfica e ter um lugar cativo que agora não pode usar. Mas então faça-me um favor, não há de ser impossível. Enquanto for Ministro das Finanças, veja de facto na televisão. Veja em casa. Tem que haver um muro. Hoje em dia tem que haver um muro entre o futebol e a política. Um muro total. E as regras éticas têm que ser apertadas pela simples razão de que nós hoje em dia olhamos à volta e são os procuradores do Ministério Público, são os juízes, são os políticos, são as pessoas do futebol e é tudo. E é tudo. Nós estamos com um país com um nível de corrupção gigantesco. E é evidente que, tendo isso, convém combatê-lo. O que eu não concordo é que se trate isso como um crime. Essa é aí que eu não concordo. Com certeza. E de repente, como há uma... Mas se paga em política da bola. Como há uma desconfiança muito grande e uma desconfiança que não é absurda em alguns casos, pode haver essa tentação de coisas que deviam ser discutidas em termos de códigos de conduta, de códigos deontológicos, de cautelas, etc., passar agora por ter buscas e mandados e não sei o que mais para uns bilhetes para o futebol. A própria questão dos secretários de Estado foi uma coisa bastante bizarra, é verdade, que um deles tutelava uma área em que não sei o quê. Claro. Todos nós sabemos isso. E era para o futebol da Gal. E era um caso mais melindroso do que este. Mas convinha ser bastante claro nas regras para evitar. Isto pode-se evitar muito facilmente. É que as regras sejam claras e que as pessoas, como diz o João Miguel, tenham a noção que uma matéria como o futebol é uma matéria em que um governante tem que manter alguma distância. Mas estamos muito longe disso vir a acontecer em Portugal. Claro, também sabemos que o futebol tem um índice de popularidade que os políticos gostam bastante de aproveitar. Na terrinha, está bem. Não só. Os deputados jantam com os presidentes do clube. O Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto. Fazem jantares com os presidentes. Isso é uma palhaçada. Certo. Isso é democraticamente é uma palhaçada. Gostam todos muito e vão todos à bola.
bola, mas convém recordar que Rui Rio, atual líder do PSD, foi presidente da Câmara do Porto com maiorias absolutas, completamente contra e de costas viradas a Pinto da Costa, e não foi por isso que certamente muitos adeptos do Futebol Clube do Porto não votaram nele. É isso que eu gosto de sublinhar aqui. As pessoas não são estúpidas. As pessoas não são estúpidas. Algumas são. Algumas são. Mas não é o povo que é estúpido. Aí concordarás comigo. Isso aí estamos de acordo. O povo não é estúpido. O Partido Popular Europeu, no meio desta confusão que se gerou, anunciou a intenção de levar este caso, ainda antes dele ter sido arquivado, a debate no Parlamento Europeu. Não vai acontecer, evidentemente, mas o facto da notícia ter sido internacionalmente difundida, a notícia da investigação, fragiliza de algum modo o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno. Se tivesse tido consequências, sim. Eu acho que nessa matéria, por exemplo, a intervenção de Paulo Rangel foi uma intervenção bastante interessante, porque ele, que às vezes é até excessivamente belicoso no Parlamento Europeu e não só, foi uma das pessoas que tentou, digamos, desarmar esse caso, e sendo ele uma figura importante do PPE e do próprio Parlamento Europeu, conseguiu que esse caso não fosse discutido. E, de facto, diria que a Europa tem assuntos mais graves e mais urgentes do que esse, e, portanto, foi um resultado, apesar de tudo. Foi uma patetice de base, ou uma imprudência, ou como lhe queiramos chamar, mas não faz sentido fazer disto um assunto discutido no Parlamento Europeu, na fase em que vivemos, por amor de Deus. Só para que conste, e numa adenda, porque me estão aqui a passar esta informação vinda de uma fonte do Benfica, e vamos depois escrutinar isso melhor quando pudermos. João Correia não é advogado de Luís Filipe Vieira, será só advogado do Benfica. Ainda é mais divertido. A informação que acabo de receber. Ainda é mais divertido, mas isso só vem... Mas essa notícia apareceu na imprensa e não foi desmentida na imprensa, pelo menos. Mas ele não falou enquanto advogado, quer dizer, ele disse que ele não era arguido, quer dizer, sim. Se não é advogado Luís Filipe Vieira, isso não, parece que não ficou claro, não é? Isso devia, enfim. Não, eu escrevo sobre isso, sobre isso no público, e portanto andei a investigar, e quem lê as notícias dos jornais, ele é às vezes apresentado como advogado de Benfica, outras vezes é apresentado como advogado de Luís Filipe Vieira, e para todos os efeitos. Ele fala como advogado do Benfica e fala como advogado de Luís Filipe Vieira. Mas essa fonte diz que ele só é o quê? Advogado do Benfica. Só advogado do Benfica. Mas então pode-se perguntar, onde está o advogado de Luís Filipe Vieira, porque ele ainda ninguém o viu. Bom, se calhar está a pedir aquele apoio, não é? Que se pede aos tribunais por falta de meios de pagamento. Está à espera da atribuição do advogado oficioso. Ele não recebe honorários. Exatamente, é verdade. Luís Filipe Vieira está há 14 anos sem receber nada do Benfica. Este foi o segundo caso em que o Benfica apareceu esta semana envolvido numa investigação judicial. Subscreve a ideia, Ricardo Araújo Pereira, a ideia do João Miguel Tavares de que o mundo do futebol se tornou tóxico? Tornou-se, mas há quanto tempo? Neste momento, por acaso, tenho a impressão que neste momento, dos presidentes dos três grandes, Pinto da Costa é o único que não é arguido de alguma coisa, não é? Neste momento é o príncipe do futebol português, mas, quer dizer, todos já foram suspeitos de coisas e tal, por isso não é bem de agora, não se tornou. Tornou-se nos últimos anos. Quer dizer, não estamos exatamente no tempo do Sr. Borges Coutinho e dos outros, enfim, de presidentes dessa estirpe, mas... Este caso do Centeno, no qual o Benfica é apenas marginal, não é? Quer dizer, foi o Centeno que estava a ser investigado, e causou-me um sobressalto, porque de facto, pelos vistos, a Justiça neste momento tirou a venda. Não só tirou a venda, como aquela venda, pelos vistos, era aquela venda que se coloca a seguir uma operação às cataratas, e a Justiça tirou a venda e agora tem olhos de águia, porque isto, portanto, o que aconteceu foi... Há um ministro que, atenção, de forma imprudente, não devia pedir bilhetes para ir ver o jogo. Aliás, o Centeno tem o lugar cativo dele, é atrás do meu, é no mesmo setor que eu. E por isso eu fico pessoalmente ofendido por ele achar que não tem condições de segurança para ir ver a bola. Ele se calhar pensou que o Ricardo ia dar-lhe Se é por tratarmos muito bem, ele sabe que naquele setor nós dirigimos os insultos com muita precisão. Olha, mas eu conheço o teu setor. É muito melhor ver do camarote presidencial.
Não é. Nunca vi um candidato presidencial e recuso ir para sítios para onde às vezes me convidam porque dá-me sorte tipo ao meu sítio. Mas até me dá azar. Exato, tem-se visto, aliás, a não sorte interessa. que se tem dado. O ministro devia pensar nisso. Dá azar a gente sair do nosso sítio. Mas esta história do ministro, ainda que de forma imprudente, tenha dito: são 2 bilhetes para a bola, se faz favor. E a justiça: Antunes, Inspetor Antunes, faça aí uma equipa e vai uma rusga já. E porque eu lembro-me de... são 2 submarinos, se faz favor. E a justiça: Inspetor Antunes, vamos almoçar. E, portanto, há uma diferença flagrante. Mas isso já tínhamos flagrante, que há uma diferença flagrante, não é? Entre quem está sentado na cadeira do Procurador-Geral da República. É essa a diferença. Não vou insistir no outro caso que já falámos, não é? Porque não é só, de certeza, essa explicação. Houve, na mesma semana, um caso de violência em que... Com certeza. Pronto, então não é só... não é a única explicação. Mas esse já resolvemos. Esse já resolvemos. O João Miguel Tavares fica assim Ministro dos Bilhetes. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para recordar que quem quiser vir assistir a uma das próximas emissões... pode inscrever-se para isso no site da TVI. Agora, o João Miguel Tavares sente-se sacrificado. E o que é que quer que saiba ou quer que... Sim, que haja alguma coisa... É uma coisa para ficar só entre nós? Não. É para divulgar mesmo? Quer dizer, era para ficar entre nós, mas foi um divulgado público. Toda a gente ficou a saber. Eu estou a falar... Quem isso aconteceu foi Puigdemont. Agora saltamos para a Catalunha. Exatamente. Que pôs a enviar uns SMS a dar conta do seu estado de espírito atual, que não é brilhante, vá-se lá saber porquê, e esses SMS acabaram por ir parar a uma televisão espanhola e todos ficamos a saber, como diria, acho que era o Sérgio Godinho, não é? Que o Sr. Puigdemont está com os azuis, não é? Mas percebeu como é que aquilo saiu? Foi muito fácil, porque o senhor que o estava a receber tinha 10 câmaras atrás. Volta, e, portanto, é normal. Há quem ache que o senhor que o estava a receber... Com certeza. Portanto, sacrificou verdadeiramente o Puigdemont. Exato, sacrificou o Puigdemont. Atenção, nós já tínhamos alertado aqui, mas infelizmente o senhor Puigdemont não estava a prestar atenção. Que esta ideia mal da Bélgica. Não, que esta ideia de declarar a independência de um país à tarde e durante a noite desaparecer para Bruxelas não era uma ideia brilhante. Mas isto é a União Europeia, é as fronteiras, tu podes estar independência e tal, e vais almoçar a Bruxelas e já não voltas. É uma espécie de Erasmus político. E portanto de vez do independência ou morte, é um novo independência ao pisgo, uma coisa assim. E ele foi-se embora. E agora vai-se lá saber porquê, não consegue regressar, como é evidente, que está a ser perseguido pela Justiça. E aquilo não podia... Atenção, o senhor teve, apesar de tudo, eleitoralmente melhor resultado que aquilo que se esperava. Está disponível para vir outra vez tomar conta da Catalunha, mas parece que não pode entrar. E agora um outro senhor, que era o número 2 dele e que é de um outro partido, Junqueras, que está preso, Exato. Sugeriu que que se crie o cargo simbólico de presidente honorário da Catalunha. Com amigos assim. Mas na verdade, com amigos assim... E que haja um presidente de facto a mandar. Mas por isso é que... Nós, quando fazemos um gesto de grande coragem, ou achamos que é um gesto corajoso, temos que dar o peito às balas. Virar as costas foi a destruição completa daquilo que supostamente era o ideal do Sr. Puigdemont. Aliás, ele declara a independência, vai-se embora para Bruxelas. De repente, depois de declarar a independência, são convocadas eleições... Suspende a declaração de independência, não te esqueças desse momento. E depois são convocadas eleições e a Catalunha independe, afinal, não, está bem, então vamos todos votar outra vez. Ele vai votar, concorre. E supostamente tem hipótese, mas está em Bruxelas, não pode tomar posse. Então, e agora, o que é que se faz? Então, realmente, o que se diz, este senhor agora é presidente simbólico e precisamos de um presidente executivo. E havia gente que estava a discutir se podia ser por holograma, tipo Luke Skywalker. Aí, tipo a princesa Leia. Acha justo, Ricardo Araújo Pereira, que neste século da comunicação à distância e com, ainda por cima, a integração europeia, Puigdemont seja impedido de governar a Catalunha a partir de Bruxelas? Acho que não. Acho que devia poder
Ele deu mostras, neste caso, de ser um presidente moderno que até já faz tweets. E com o Wi-Fi hoje em dia... Exatamente, acho que... como se estivéssemos lá. A única coisa que me preocupa são os livros de história do futuro. Imaginem que, de facto, a Catalunha se torna independente e que, portanto, a história da Catalunha independente, os livros de história dirão, pois nós, em Portugal, temos Afonso Henriques, né? Reconquistou o território aos mouros. Bateu na mãe. Bateu na mãe também, que ainda às vezes mais brava do que alguns mouros. É mais difícil até. E este não. Este é... Depois o que é que o nosso Presidente fez? Ele declarou a independência durante 5 segundos inteiros. E depois suspendeu e depois meteu o rabo entre as pernas e foi para Bruxelas. Não. E é este o nosso país. Não dá para fazer um filme com o Mel Gibson, não é? Não dá para fazer um filme com o Mel Gibson. Com tudo isto, o processo independentista morreu ou ainda é viável, Pedro Mexia? Eu acho que não morreu nem é viável. É as duas coisas. Morreu não morreu porque o Parlamento ainda é maioritariamente independentista. Mas para ser viável era preciso várias coisas. Para já era preciso que a Espanha, que o Estado Central Espanhol, estivesse pelos ajustes, coisa que já percebemos que com o Rajoy não estará. E era preciso, no mínimo, que o Bloco Independentista se entendesse. Já se percebeu que não se entende. Neste momento é a ERC, é o principal partido da esquerda, que está numa posição pragmática. Isto é a ERC? A ERC. Está bem. Só para não confundir os dois. A ERC é a Esquerda Republicana da Catalunha. As siglas às vezes enganam. Que é pragmática, que é moderada e que agora diz que ele podia ser um presidente simbólico. E depois o partido do qual eles dependeram para ter a maioria está numa de rebeldia total, é a expressão que utilizou a direção do partido, CUP, portanto não quer saber da lei. Portanto, temos 3 partidos que não se entendem em relação à estratégia independentista. Portanto, não há grande viabilidade se não houver pelo menos um bloco unido, coisa que, como se vê, por razões diferentes. Uma delas tem que se dizer que é esta. Pode parecer que isto é injusto, mas ele, de facto, não é uma figura inspiradora. A independência nacional precisa de figuras inspiradoras. Não é o caso. Portanto, ele não fez nada para que o seu caso, em bom rigor, há uma coisa que devemos aos independentistas da Catalunha. E em bom rigor. A falta de porrada, não é? Que é a questão, exatamente, que é como o João Miguel disse com grande rigor, a falta de porrada. É de facto não ter havido violência. E isso em Espanha, como sabemos, não é garantido e foi uma das coisas que deu boa imagem ao independentismo catalão. O que deu má imagem ao independentismo catalão é não se entenderem e terem aquele líder. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se sacrificado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se controverso e vem decidido a fazer uma declaração bombástica. Oh, Carlos, já conta algo comigo. que pode chocar os nossos espectadores aqui e lá em casa e os ouvintes. Eu digo que sim. E, sobretudo os espectadores e os ouvintes que estão a seguir-nos na Polónia, não é? Especialmente esses, e são tantos. Não teme repercussões diplomáticas, retaliações? Não temo. Olha os nossos interesses económicos na Polónia. Senão eu sou um valente. Nós temos, aliás, empresas portuguesas muito bem cotadas na mais Polónia. metade dos supermercados polacos são todos portugueses. Não conheço ninguém na Jerónimo Martins, estou à vontade para fazer declarações muito polémicas. Então vamos lá a essa declaração bombástica. Campos de concentração polacos. Não se pode dizer. Não se pode. Saiu agora uma lei. Está a par do crime que acaba de cometer. Acabei de cometer um crime gravíssimo. À luz da legislação polaca são 3 anos. 3 anos. 3 anos. Por isso... Até 3 anos. Se tivesses dito isso em polaco, estavas lixado. Se conseguisses dizer isso em polaco. O melhor é... Em português também conta, não? Não sei se conta, mas, por exemplo, não vou à Polónia nos próximos tempos. O Senado da Polónia aprovou esta semana uma lei sobre o Holocausto que tem como objetivo defender a imagem do país e que condena a multa ou a pena de prisão até 3 anos quem se referir, por exemplo, a Auschwitz como o campo da morte polaco. Exato, o campo da morte polaco. A Auschwitz, a partir de agora, será o campo da morte situado num país que começa por P e faz fronteira com... Não sejas mau, se fosse situado já podes dizer. Já se pode? Claro, já se pode dizer? Não podes dizer que é polaco, mas podes dizer que fica situado na Polónia. É mais uma proibição. Não se pode, de facto, dizer a expressão campos de morte polacos e mais. Isto defende a imagem da Polónia. Defende a imagem da Polónia, mas a lei vai ainda um pouco mais longe. Porque a lei diz que é para quem disser campos de morte polacos ou ainda quem afirme qualquer complicidade dos polacos no extermínio de judeus.
Oi. Ora, essa aí já é masticada. É um bocadinho, não é? Mas são as duas. Porque, quer dizer, uma pessoa declarar um facto histórico como assente e não permitir que ele seja disputado é um bocadinho perturbador. No caso, a lei faz essa ressalva. A lei excetua o contexto artístico ou académico. Portanto, os historiadores podem continuar a... Mas lá está. E nos teatros também se pode dizer. Nos teatros. Mas há historiadores... Está tudo bem. Sim. Há historiadores, curiosamente, que temem que o debate histórico, por exemplo, possa sair afetado disto. Como foi com a história do genocídio arménio, não é? Exato. Exatamente. Quando em França, por pressão da comunidade arménia, houve sem dúvida uma matança de arménios na Turquia, isso não há dúvida nenhuma, mas por causa do aspecto carregado da palavra genocídio, decidiu-se que era crime as pessoas negarem, neste caso, e não afirmarem o genocídio arménio. E, portanto, não faz sentido que na discussão de factos históricos e da nomenclatura que se usa haja leis dessa natureza. Só um país que está no estado em que a Polónia está, com o governo que tem, é que pode... Portanto, isto não é só uma questão retórica, é mais grave que apenas uma questão retórica. Não há dúvida nenhuma, há três coisas, há duas coisas que toda a gente sabe e há uma coisa que talvez menos pessoas saibam. Toda a gente sabe que a Polónia foi invadida, ocupada, que a Polónia foi um dos países onde morreu mais gente, foi um dos países onde a resistência foi mais heroica. Toda a gente sabe isto faz parte da história da Segunda Guerra Mundial. Mas, aparentemente, e eu sabia isto vagamente, e agora fui recordado, há muitos livros, há muitos estudos sobre cumplicidade como houve noutros países. Houve milhares de polacos que salvaram milhares, ou ainda mais milhares de judeus, mas também houve, como houve noutros países ocupados, cúmplices, bufos, colaboradores, etc. E, portanto, isso aliás, há um romance recente português sobre isso. Portanto, isso é uma outra coisa. Outra coisa é dizer... É evidente que a expressão campos de concentração ou campos de morte polacos soa de facto enganador, porque eram campos alemães em território polaco. Portanto, eu percebo que se eu fosse polaco não gostaria dessa terminologia, provavelmente, porque eu dizia, o nosso país estava ocupado pelos alemães, foram os alemães que, em alguns casos, utilizaram instalações que já haviam, noutros casos até as construíram, e, portanto, é ofensivo dizer que os campos são nossos. E, portanto, sim, mas o problema é fazer dos melindres nacionais leis e dizer, não, isso é ofensivo para a Polónia, não se pode utilizar essa... Isso eu acho que com os exemplos todos que nós temos tido na Europa e nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, sobre decretos a dizer não se pode discutir isto, não se pode dizer aquilo, não contribui para o clima, embora não espante. No caso da Polónia, não espante. Só uma nota para dizer que o romance a que me referi chama-se Os Loucos da Rua Mazur. Foi o que ganhou o prémio Leia de João Pinto Coelho. Já tinha escrito um, aliás, chamado Perguntem a Sara Gross. Sim. É sensível ao argumento polaco de que foram os alemães que iniciaram, que planearam e que construíram os campos de extermínio e que, por isso, isso deve ser ensinado à próxima geração, não referindo... Não, com certeza qualquer participação polaca e qualquer responsabilidade polaca. Quer dizer, dito desse modo, a Polónia de modo nenhum teve qualquer espécie de responsabilidade nos campos de concentração. Isso eu consigo perceber perfeitamente. A Polónia em si não teve qualquer espécie, como nação, não teve qualquer responsabilidade. E, portanto, eu percebo isso perfeitamente. E que isso seja ensinado às crianças, com certeza. O passo de criminalizar... Claro. O problema é alguém dizer isso. E de repente está ali e até se engana e pumba! Porque o que a lei dá... Isso é crime. O que a lei dá isto é quase pior do que os bilhetes do Benfica do Centeno. Um bocadinho pior. O que a lei dá é esse passo, porque a lei diz, e a justificação, não sei se é o texto da lei, mas a justificação pelo menos dá esse passo, que é, não é só utilizar essa expressão que pode ser enganadora e ofensiva e não sei o que mais, mas não, é quem ofender a Polónia dizendo que houve colaboracionismo. Mas os historiadores garantem que houve. E contam histórias e contam violências exercidas depois da derrota dos nazis. Percebeu-se se isso é só aplicável
em território polaco ou se eles também pretendem criminalizar quem estiver fora da Polónia. No território nacional, espero eu bem. Nós estamos a cometer crime uma aqui, vez estava Olha, imagina o Centeno a pedir 2 bilhetes para um campo de concentração polaco. Eu uma vez estava na Polónia. Não, mas também há para as visitas, aquelas visitas que há. Pois é. Eu fui à Polónia há uns anos e estava num comboio para Cracóvia e a ler um livro de um autor polaco, do Gombrowicz, e há um senhor à minha frente que aponta para o livro e diz-me assim, não. E eu ri-me, encolhi os ombros, e no dia seguinte li num jornal polaco em língua inglesa que o governo tinha dito que aquele autor, embora fosse polaco, devia ser desincentivado porque dava uma má imagem da Polónia. E o senhor do comboio estava a rir-se, estava-me a dizer assim, não pode ler isso. E eu disse, olha, este polaco é maluco. E não pensei. E no dia seguinte percebi que as coisas lá malucos eram outros. Já sabemos então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz controverso. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se dúplice. Dá para os dois lados, Pedro Mexia? Não. Muito obrigado. Declino. A duplicidade é isso, não é? Declino a oferta. Não, estamos a falar de uma pessoa que dá para os dois lados e estamos a falar, até agora ainda não tinha chegado o Me Too não tinha chegado ao Islão, não é? Chegou agora ao Islão e logo com uma figura que não é uma figura qualquer. Mau assim, não é? Quer falar das acusações de violação? Aliás, ele foi hoje mesmo, sexta-feira, detido... O Tariq Ramadan, que é simplesmente... o teólogo muçulmano mais famoso de França, não é? Mais famoso de França, também muito conhecido em Inglaterra. Sim. É uma das figuras que tem tentado o mais possível criar uma espécie de Islão de França, como se diz na discussão francesa sobre o assunto, que é sempre... Embora ele seja suíço, não francês. Exatamente. Que é sempre apresentado como o rosto do Islão moderado, mas que tem um longo historial de coisas dúplices, de, por exemplo, dizer textos, escrever e divulgar textos em línguas diferentes, sendo que nos ocidentais são textos muito moderados. Quando escrevem em línguas que nós não conhecemos, parece que os textos são bastante menos moderados. Aí isso está muito documentado e, portanto, esse lado de ele ser uma figura dúplice, de se querer passar por cordeiro, quando talvez não seja. Mas o que agora é acusado de violação é uma coisa evidentemente de natureza diferente. Mais uma vez, como em todos os casos, mesmo em Portugal, por maioria de razão, em França, não faço ideia do que é que aconteceu. Sei que ele foi... neste clima, foi eliminado como figura pública relevante. Se isso é bom ou não, se isso significa que ele vai ser substituído por um líder de opinião islâmico moderado em França, ou não sabemos. Sabemos que essa é uma questão hipersensível, porque imaginemos, pode acontecer duas coisas. Ele é substituído por um líder de opinião sem rabos de palha, realmente moderado. Ou então é substituído por um daqueles imãs malucos. O que em França não é como aqui, não estamos a falar da mesquita na Praça de Espanha, que são umas pessoas amabilíssimas e não sei mais, já lá estive. Não estamos a falar disso, estamos a falar de elementos, não são os muçulmanos, é absurdo dizer os muçulmanos, mas há elementos radicais em França, como a Inglaterra, perigosíssimos, terroristas, no sentido próprio e criminal da palavra. E, portanto, o desaparecimento desta figura não é só uma curiosidade mediática, pode ter efeitos... Este caso parece-lhe só mais um caso ou um caso especial, João Miguel Tavares? Não, uma das coisas que o movimento Me Too tem tido, que eu tenho visto com algum agrado, é que ele tem sido pouco sensível a essas questões culturais. Porque muitas vezes havia aquele pudor de ai meu Deus, aliás, isso levantou-se também com outro caso do Ansari, não é? Por ser muçulmano, e de repente quando chegava ali batia numa porta que era muito sensível, aí vamos lá ter cuidado. E de facto o movimento tem sido cego aos abusadores, não é? Aos abusadores, no outro caso, não era abusador nenhum, neste caso, aparentemente, e daquilo que tem vindo a público, o caso parece bastante mais grave. E, portanto, eu fico feliz que isso seja assim, porque é uma relação de homens com mulheres e não tem nada a ver ser muçulmano, cristão, hindu, ou budista, ou gay, ou heterossexual. É toda uma outra conversa. Uma anotação para este caso, Ricardo? Não, é o que diz o João Miguel. Portanto, o senhor é acusado de violação e é acusado por mais do que um testemunho. Parece que são credíveis, ainda por cima há um testemunho que é bastante minucioso. Há uma senhora que descreveu uma cicatriz que ele tem numa parte íntima. Sítio, exatamente. E, portanto, vamos ver. Eu estou à espera do... O Amish. Quando é que aparece um Amish? Um Amish, exato. É a altura dos decretos e Pedro Mexia decreta respeito.
respeito, porque se fala muito, e com razão, muitas vezes da hipocrisia dos conservadores, mas também há umas hipocrisias dos progressistas que são delirantes. E então a notícia é a notícia de que em Amsterdão, no Red Light District, onde estão aquelas meninas na montra, vai haver uma lei, cá está, todas as semanas temos aqui leis para comentar, em que as pessoas que estão de visita não podem olhar, têm que ficar de costas para manter o respeito. Portanto, estamos a falar de senhoras nuas ou seminuas, numa montra, com uma luz vermelha por cima, expostas aos clientes. Mas o que é badalhoco? É olhar. O João Miguel Tavares decreta fora da grelha. Fora da grelha. E outra vez com senhoras. Também me meto outra vez com senhoras e isto é uma medida que eu vou saudar. Porque... elas próprias não saudaram. Elas não saudaram. As senhoras não saudaram. Estamos a falar da... A grelha é a grelha de partida e a grelha de chegada. Partida da Fórmula 1. Da Fórmula 1. E existem umas meninas chamadas Grid Girls, que antes das partidas dos bólides andam por ali a passear com roupa sexy e a mostrar cartazes e outras coisas que tais. E a Fórmula 1 achou que os responsáveis pela Fórmula 1 acharam que aquilo dava má imagem e que não eram esses os valores que a Fórmula 1 queria transmitir e, portanto, acabou... Os valores que sabia que a Fórmula 1 transmitia valores também. Não é acelerar. Não é acelerar. Aceleremos para o fim do programa. E eu sou disso. Ou seja, existe uma grande diferença entre proibir. Se aquilo fosse proibido, agora tem que se acabar. Vinha uma lei que dizia uma vergonha, estas senhoras não podem estar ali. Eu sou contra esse tipo de leis. Podiam manter e pôr-se tudo de costas. Não. Eu sou contra a lei que proíbe. Agora, a instituição achar que aquilo dá mau aspecto, concordo, dá mau aspecto. Como dá um mau aspecto também... as senhoras nos rings de boxe andarem a passear em biquíni. E as majoretes no futebol americano? Não, essas não, que fazem coisas difíceis. Agora, e sobretudo... Sobretudo, uma coisa que se via muito em Portugal, que é aquela, no final da volta a Portugal, as duas meninas que chegavam e espetavam cada uma em sua bochecha uma beijoca no ciclista que ganhava a etapa. Geralmente um homem esbelto, como sabemos. Um homem, geralmente sim, são muito bonito, bem bronzeado e completamente suado de ter subido à Senhora da Graça e lá estão duas jovens contratadas para darem beijocas nas suas bochechas, que é um nojo. Espero também que acabem com isso. O Ricardo Araújo Pereira decreta... Debate, porque um museu em Manchester, a Manchester Art Gallery, onde José Mourinho vai, certamente, com muita frequência, retirou da parede o quarto Ilas e as Ninfas, que representava 7 ninfas nuas. E o Ilas também. E o museu retirou o quadro para estimular o debate. A curadora do museu acredita que o quadro apresentou o corpo feminino como forma decorativa passiva ou como femme fatale e esta retirada do quarto não só é para estimular o debate do quadro... O que é que eu disse? Quarto. Duas vezes. À segunda vez... E qualquer coisa que... O quarto manteve-se, de facto, mas a retirada do quadro, ela diz que é não só para estimular o debate, como também é uma forma de arte. E, portanto, neste momento o debate é feito... É uma coisa de que a PIDE não se lembrou. Proibir livros para debater isto, espancar estudantes para pensarmos um pouco no conceito de violência. Não é? E portanto, era outra... Fica a ideia. Sim, deixar tomar banho para ver o que é que se passa com a higiene. Debater o conceito de higiene. E é isto. E é assim que se conclui mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.